Oi, gente! Mais um devocional de domingo pra vocês. No vídeo de hoje vamos conversar um pouco sobre as coisas erradas dessa geração que tem afetado nossa vida espiritual. Nós estamos muito acostumados a facilidades, né? A tecnologia trouxe com ela muitas facilidades. E aí a gente tem trazido também essa realidade da facilidade para nossa vida espiritual, achando que tudo vai ser fácil e simples. Mas a gente tem que entender que nós estamos inseridos em uma guerra, queira você ou não, acredite você ou não, estamos em uma guerra espiritual. E a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E a Bíblia diz que a gente tem que se revestir com as armaduras espirituais para que a gente possa vencer. E aí, para que haja revestimento, tem que ter renúncia, tem que ter dedicação. Todo soldado, ele se prepara para a batalha, ainda que não haja batalha vista. Quando as pessoas se alistam lá na marinha, na aeronáutica, elas passam o tempo todo treinando. Tem previsão de guerra? Não tem previsão de guerra, mas pode surgir uma guerra a qualquer momento. E o que a gente precisa? A gente precisa estar pronto. Para vencer a guerra, você precisa estar preparado para ela, ainda que pareça que ela não vai vir. E a forma mais eficaz de vencer a guerra é conhecer o seu adversário. Porque você vai saber as estratégias que ele usa e você vai pisar em terreno que você conhece. E de que forma a gente conhece o nosso adversário, a gente conhece a guerra que vai travar? Através da palavra de Deus. Porque as estratégias do inimigo, elas continuam as mesmas e o revestimento espiritual ainda é o mesmo. E a gente consegue aqui, ó, dentro da palavra de Deus. Salmo 1 diz assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes tem a sua lei, a seu prazer na lei do Senhor, e medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, em tudo quanto fizer, prosperará. Duas coisas que eu quero chamar a atenção para vocês nesses 3 versículos do Salmo 1. É que antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. O nosso maior campo de batalha é a nossa mente, porque tudo começa aqui. Por muitas vezes eu senti muito medo, eu estive perturbada mentalmente, com preocupações quanto ao futuro, quanto ao presente. E quando eu me voltei, me enchi da palavra de Deus e fiz da meditação dela um compromisso, eu fui conhecendo o meu Deus. Eu fui conhecendo as estratégias do meu adversário. E eu entendi que eu não precisava ter medo, que eu precisava confiar no meu Senhor, porque Ele estaria comigo todos os dias e que nele eu poderia todas as coisas, que Ele jamais iria me abandonar, que Ele iria suprir todas as minhas necessidades. E quando eu fui conhecendo a natureza do meu Deus, e eu fui vendo quem eu sou em Cristo, e e a fidelidade do Senhor em minha vida, eu pude descansar na presença dEle. Eu pude ter paz, eu pude ter alívio, eu pude ter consolo. Porque todas as vezes que eu me sentia cansada, sobrecarregada, amedrontada, eu ia até o meu Deus. Porque Ele diz assim, ó: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E essa é uma palavra que eu guardo e eu levo. Porque volta e meia a gente se sente cansado, a gente se sente sobrecarregado. Mas a palavra de Deus diz assim, ó: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. E nessa construção da busca pela intimidade com Deus, do conhecimento da palavra, Ele vai forjando o nosso caráter, Ele vai tratando em nós coisas que precisam ser tratadas. E como filhos de Deus, devemos ser parecidos com o nosso Pai. E as lutas e a adversidade vêm para que a gente venha, assim, ter o nosso caráter transformado para nos parecer com o nosso Criador, com o nosso Deus, com o nosso Pai. Então, o
O primeiro segredo para você vencer as adversidades da vida é entender que a gente está na contramão do mundo e que as coisas elas não vão ser fáceis. As coisas não são fáceis para ninguém, gente. Quando a gente quer chegar a um objetivo, a gente vai ter que se esforçar, a gente vai ter que dar o nosso melhor, a gente vai ter que ter renúncia, vai ter um momento que a gente vai ter que estudar, vai ter um momento que a gente vai ter que ficar algumas madrugadas acordadas para alcançar um objetivo. E na vida espiritual é da mesma forma. A gente vai ter que se esforçar. Esforça-te e tem de bom ânimo, não te mandei eu? A gente vai ter que dar o nosso melhor. Então a gente tem que parar com essa geração micro-ondas e querer tudo rápido, tudo ao nosso tempo. E entender que a gente tem que passar pelo processo. E o primeiro processo é você se revestir espiritualmente através da palavra de Deus. Na lei do Senhor, meditando de dia e de noite, porque ela é bússola. Lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então o seu caminho vai ser iluminado, a sua vida vai ser direcionada, você não vai pisar em solo escuro, porque a palavra do Senhor vai iluminar os seus passos. E o segundo ponto desse versículo é que, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo quanto fizer prosperará. E aí a gente se apega a parte de tudo quanto fizer prosperará. Peraí, Senhor, tudo que eu tô fazendo não tá prosperando. Qual dá o seu fruto na estação própria. A gente não quer esperar a estação própria do frutificar, mas pega um caroço de manga e planta. Fica lá sentado, esperando dar manga, para ver quanto tempo você vai ficar sentado. Você certamente vai cansar, porque não plantou e já nasceu. Existe um tempo do processo, o tempo em que aquela árvore ela precisa se consolidar e brotar e criar raízes e crescer, e quanto mais ela cresce, mais as raízes têm que ser longas, até dar o fruto. Gente, passaram-se anos, mas a gente não quer esperar a estação própria para frutificar. Muitas vezes a gente quer as bênçãos e as prosperidades de Deus, mas nós não estamos prontos. E Deus, ele está nos preparando. E quando a gente está ali guardadinho como a semente, tendo o nosso casco quebrado, é para que as nossas raízes, olha, fiquem firmes, para quando a gente começar a aparecer e vir os vendavais, a gente está firmado. Aí muitas vezes a gente não está firmado, a gente cresce assim de uma hora para outra, é por isso que muitos caem. Oh, mas fulano não era assim, não era assado. Fugiu do propósito de Deus porque não estava firmado na rocha. Não estava pronto, e Deus nos quer prontos. Prontos para aquilo que Ele tem para nós. Porque o que Deus tem para nós é maior do que aquilo que pedimos ou pensamos. Mas se a gente não tiver estrutura para o que Deus preparou e reservou para a nossa vida, a gente não vai suportar. Toda promessa requer esforço, requer etapas a serem seguidas, requer renúncia. Foi assim na vida de Abraão, foi assim na vida de Davi, na vida de José, na vida de Josué, na vida de Moisés. Todos tiveram que passar por um processo até viver o seu chamado e o seu propósito. E quando a gente observa, anos vão passando durante esse processo que os servos de Deus passam. E nós também precisamos entender que a gente precisa passar por etapas e por processo, porque há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo, e nesse tempo determinado, Deus requer do teu povo a meditação da tua palavra no dia e de noite, para que você esteja embasado nessa palavra e o adversário não venha te derrubar. Porque em Cristo você é mais do que vencedor. Mas você só vai vencer através da palavra de Deus. E eu nunca vou cansar de dizer isso. Aproveite que você tem acesso livre a essa palavra e medite nela. Porque uma vez guardada aqui, ninguém pode tirar, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.